sou professora Maria Helena de Lima, sou professora titular do Departamento de Bioquímica e Imunologia da UFMG. Vou contar então um pouco da minha história, né? Tudo começou quando eu era criança. Eu morei numa fazenda perto de Araxá com meus pais e meus irmãos. Nós somos 9 filhos, eu sou a penúltima, ainda de uma família grande, né? Dessas que viviam na fazenda e viviam dos recursos que a fazenda nos dava. Meu pai era agricultor, minha mãe dona de casa, e os dois não tinham nem segundo grau completo. Meu pai não tinha nem o primeiro grau, para falar a verdade. Ele estudou 2 anos, embora lesse muito, e tinha uma grande fé que os seus filhos iam ser alguma coisa na vida. Eu acho que essa é a principal motivação que eu tive. Ele me mirava e dizia: minha filha, você é muito inteligente, você vai ser alguma coisa importante na vida ainda, você vai estudar. Bem, nos mudamos para a cidade, eu já tinha 9 anos. Comecei a estudar no segundo ano primário, sem ter feito o primeiro, com uma grande dificuldade, mas fui admitida. E de lá para frente, bem, tudo se encaminhou com muito esforço, muito boa vontade. Eu tinha o sonho de ser professora, então eu brincava ainda na fazenda de escrever no tanque da minha casa com pedrinhas de calcário, porque a gente não tinha giz. E eu tinha pedrinha colorida e eu tinha alunos fictícios, então eu brincava de dar aula. E isso me motivava muito, eu queria ser professora. Então eu sempre estudei em escola pública, estudei uma parte em Araxá, depois estudei em Uberlândia e comecei a trabalhar aos 17 anos. Então eu passei para estudar o segundo grau, eu já trabalhava e eu estudava à noite. Prestei vestibular em Uberlândia em biologia, entrei, gostava muito de biologia. E inicialmente eu tinha a intenção de fazer medicina, mas naquela época era impossível para mim com as minhas condições financeiras. Então eu optei por biologia, porque eu me identifiquei muito com a área biológica. E assim que eu me formei, eu fui convidada para dar aula na Universidade de Uberlândia, que naquela época não existia concurso, eles escolhiam os alunos que tinham mais motivação, que se distinguiam. Eu entrei para a universidade para dar aula de 4 disciplinas diferentes. Inclusive o reitor me perguntou, disse que eu parecia amado superiora, que quando faltava um professor, a amado superiora dava aula de qualquer disciplina. Mas de uma certa forma eu fui convencida, porque não tinha professores. E era uma grande dificuldade, porque meu curso lá, como era um curso novo de biologia que eu tinha feito, não era um curso muito forte ainda. Mas com boa vontade, ajuntando a bibliografia, fazendo algumas visitas na USP de São Paulo, eu consegui. Depois vim para Belo Horizonte fazer pesquisa, fazer meu mestrado com o professor Carlos Ribeiro Diniz, que é de uma escola conhecida aqui do professor Baeta Viana, que formou grandes cientistas que foram para o Brasil todo, que foram para a Escola Paulista de Medicina, foram para a UFRJ. Essa escola é bem conhecida. E o professor Carlos Ribeiro Diniz, ele trabalhava com venenos animais. E, inclusive, ele teve muito contato em Ribeirão Preto com o grupo do Rocha e Silva. E ele era uma pessoa muito conhecida no Brasil e no exterior, e me motivou muito. Então eu comecei a trabalhar com venenos, que é uma coisa, à primeira vista, os venenos não eram muito bem vistos, né? Era só para fabricação de vacina. Mas hoje a gente sabe que os venenos são fontes de substâncias naturais incríveis, com atividades biológicas de uso terapêutico, né? Que pode dar origem, inclusive, a medicamentos. E nós temos um grande exemplo, né? Que o captopril, que é um dos medicamentos mais utilizados hoje em dia, para combater a pressão arterial, foi baseado no estudo com uma toxina do veneno da jararaca, feita pelo professor Sérgio Ferreira em Ribeirão Preto, né, que foi um dos maiores cientistas também da nossa história no Brasil e conhecido internacionalmente. E hoje esse captopril, ele gera 8 bilhões de dólares por ano para a indústria farmacêutica, que infelizmente não é brasileira, porque naquela época a gente não tinha ainda as condições necessárias e a instrução suficiente para coordenar, para estabelecer nossas patentes, né? E essa patente foi então pedida por uma indústria estrangeira que desenvolveu um medicamento baseado nos estudos feitos no Brasil.
Hoje nós já temos muito mais domínio dessa área, as instituições são organizadas para fazer as patentes, então nós já podemos garantir nossos estudos com patentes aqui depositadas no Brasil. Isso que a gente está fazendo. Eu tenho mais de 20 anos de pesquisa, 30 anos mesmo de pesquisa com venenos animais. Eu trabalho com veneno de artrópodes, de serpente, mas principalmente de artrópodes. E desses venenos a gente já isolou substâncias que são antimicrobianos, tipo antibiótico potente. Tem antibióticos que são até 1000 vezes mais potentes do que os antibióticos que estão no mercado. E nós temos que ter em mente que a gente tem uma grande resistência atualmente aos antibióticos, né? Tem muita gente que morre porque tem um organismo super resistente que nenhum antibiótico disponível consegue combater. Então é uma área em aberto, ainda muito importante. E nos venenos tem substâncias antibióticas com alta atividade que poderiam ser aproveitadas e podem ser aproveitadas para o desenvolvimento de novos antibióticos. Isso é um exemplo. Está em andamento no nosso laboratório, mas é mais recente essa pesquisa. Outro tipo de pesquisa com os venenos é que nós podemos isolar substâncias que combatem a dor, analgésicos. Isso nós temos exemplo, não só aqui, mas tem pesquisadores do Butantan que já isolou também. Mas aqui nós isolamos alguns peptídeos, que são proteínas pequenininhas, que são capazes de combater a dor e que muitas vezes são centenas de vezes mais potentes que a morfina, por exemplo. Então, isso tudo também nós já depositamos patente e pode se transformar um dia em novos medicamentos. E, além disso, nos venenos também tem substâncias inseticidas. Nós sabemos que os insetos, eles devastam grande parte da agricultura e também são resistentes atualmente aos inseticidas convencionais, né? Então, há uma procura de novos inseticidas. E por que isso? É uma pergunta muito simples, né, que o estudante pode fazer. As aranhas e os escorpiões, eles se alimentam de insetos. Então, eles têm toxinas que realmente paralisam ou que matam esses insetos. Então, nós pegamos esses venenos e vamos separar esses princípios ativos e estudar como eles agem. Isso também pode servir de modelo para a síntese, a obtenção de novos inseticidas naturais.